Olá pessoal, tudo bem? Olha só que mensagem bacana. Infelizmente já está um pouquinho atrasada a minha resposta, mas eu peço a compreensão de vocês. Felizmente o nosso canal tem recebido um número bom de comentários. Eu não vou dizer que é um número alto, mas é um número bom, que tem comentários que dá prazer de ler. Esse é um deles. O José Carlos Costa diz que recebeu essa recomendação deste grande banco. Eu creio que esse é o título da matéria que eles lhe mandaram, José. É isso aí. E o investidor com isso? Pois é, fica difícil, né, de entender por que eles colocam um título provocativo se eles falam aqui numa linguagem extremamente rebuscada, vamos dizer assim. Mas vamos lá, temos comentários sim a respeito disso aqui que eles lhe mandaram. Com as perspectivas de recuperação da atividade econômica, certo? Por conta do avanço da vacinação, mantemos nossa visão positiva, interessante, para a classe de renda variável, ou seja, ações. Mas com atenção ao nível de volatilidade que deverá se manter alto. Então, assim, o que eles estão dizendo aqui? Pode acontecer de um dia a pessoa compra uma ação por R$ 50 e no outro dia ela está 30. E isso é normal. É isso que eles estão querendo dizer. As incertezas em relação ao ritmo do ciclo de alta da Selic, isso aqui é bem importante, né? Olha só, porque a gente vem batendo nessa tecla que alguns agentes financeiros já estão com dúvidas sobre até que ponto a Selic irá subir. O Banco Central tenta, via ata, dizer que não é bem assim, nós não estamos presos a nenhuma posição, etc, etc. Eles tentam ali também com o português, que vamos combinar aqui, né? Não é fácil, né? A gente tem que entender devagarinho, ver lá que pronome relativo se refere a quê, né? Tem que fazer todo esse exercício. Bom, mas olha só que bacana essa frase. Mesmo com tudo isso, os agentes financeiros, e esse é um grande banco, eles falam de incertezas em relação ao ritmo do ciclo de alta da Selic. Quer dizer, eles estão aqui claramente desconfiados que a Selic não vai para o patamar que o Boletim Focus afirma, ou seja, 6,5%. É isso que tá. Isso aí para mim tá claro e cristalino com essa frase. As incertezas em relação ao ritmo do ciclo de alta da Selic, certo? Isso aqui é muito importante porque reflete realmente o que eles estão pensando, porque a gente vê isso nos leilões, certo? A gente vê, por quê? Porque eles não compram Tesouro Selic, LFT com aquele apetite. Eles não compram, certo? Então essa frase fecha muito com isso. A situação da doença, né, e ao quadro fiscal do país pressionaram as curvas de juros. O que quer dizer isso, pessoal? Aumentaram as taxas dos títulos públicos. Os juros futuros, que são expectativas, a gente sempre fala DI futuro e tal. O que acontece? Quando uma coisa pressiona a curva de juros, quer dizer que abre mais, ou seja, o ângulo lá das retinhas do gráfico fica mais aberto, ou seja, a taxa sobe. É isso aí. A taxa sobe e no gráfico o desenho fica mais para cima, fica mais alto. Tá? Abre a curva. É exatamente isso, certo? Então, pressionar a taxa de juros significa taxas mais altas e preços unitários mais baratos. Oportunidades de compra, certo? Aumentando o prêmio de risco. O que quer dizer aumentando o prêmio de risco? O que é o prêmio de risco, pessoal? É exatamente a taxa IPCA mais X. Esse X aí é o prêmio pelo risco, tá? Então, se a gente pega o Tesouro IPCA 35, que no começo do ano estava com taxa IPCA mais 3,6, e pega ele agora que está com IPCA mais 4,2, essa ida do 3,6 para o 4,2 significa um aumento do prêmio, prêmio de risco. Então, essa taxa, além da inflação, ela é um prêmio, certo? Que agora está mais alto. Isso aconteceu especialmente no IPCA 26, certo? Que tá aí com taxas aí bem acima de 3,5, tá girando agora em 3,5, já esteve aí a 3,8 na máxima, certo?
E era um papel que ano passado era comum encontrar dias em que a taxa dele era 2,5%. Né? Então a saída dos 2,5% para os 3,8%, 3,5% é um aumento do prêmio de risco. Vejam que esse aumento do prêmio de risco foi mais intenso nos papéis mais curtos. Felizmente, porque os papéis mais curtos eles seguram bastante o preço, né? E eles acabam rendendo pelo tempo. Dado a possibilidade de menor volatilidade no curto prazo, essa frase aqui, francamente, tá um pouco estranha, né? Porque eles citam aqui, ó, que o nível de volatilidade deverá se manter alto. Eu acho que eles não prestaram atenção na coesão do texto, ó, porque tá contraditório, certo? Porque a gente sabe que a volatilidade, se a gente está falando em problemas com a doença, em questões fiscais, em questões de inflação, em questões de ritmo da economia, do aumento da taxa Selic, perdão, a gente está falando em macroeconomia. Então, ou seja, coisas que afetam o país inteiro, certo? Então afeta todas as ações que estão aqui, afeta todos os fundos imobiliários que estão aqui e afeta todos os títulos públicos que estão aqui. O que afeta o Brasil é o risco geral da coisa, certo? Então aqui faltou um pouco de coesão textual, mas tudo bem. Fala aqui, e da captura de algum prêmio de forma tática em juro real. Eu acho que eles estão acompanhando o meu canal de xadrez, né? Porque lá a gente fala de vez em quando em tática, né? O que eles querem dizer com isso aqui, pessoal? O que é capturar algum prêmio de forma tática em juro real? Bom, se ele está falando que é juro real, é Tesouro IPCA, certo? Porque o Tesouro IPCA é o tipo de título público, é o tipo de papel que tem o contrato formal de ter uma rentabilidade de juros acima da inflação, que é exatamente o IPCA mais. O mais é que é o juro real, tá? Então, assim, ó, capturar algum prêmio de forma tática em juro real, ou seja, vamos entender, envolve investir em Tesouro IPCA, concordam? Porque é juro real. O que é juro real? É o título público que paga acima da inflação de forma contratual. Não é o prefixado. O prefixado ele é mais conhecido por inflação implícita, ok? Então olha só, como é que a gente captura o prêmio, gente? Investindo, comprando o papel e ficando com ele até o vencimento. Porque aí a gente capturou o prêmio. Está na nossa carteira, está na nossa mão, está no nosso investimento. E o que quer dizer de forma tática, pessoal? De forma tática, adorei a expressão. Quer dizer exatamente o que nós gostamos de fazer. Nós gostamos de pegar taxas altas. É exatamente aquilo que eu falo quando você vê que a taxa do seu título subiu, mesmo você ficando chateado e triste com isso, porque o seu investimento anterior desvalorizou, essa taxa nova que subiu, você deve fazer o possível para investir um pouco mais. Então, assim, de forma tática, eles estão dizendo claramente que eles estão esperando taxas ficarem altas e naquele momento que eles julgam que a taxa está alta, eles vão lá e compram, eles vão lá e investem. E aí, gente, isso fecha com o que está acontecendo nos leilões? Meia chance para vocês. Fecha completamente, 100%. Fecha, porque a gente tá vendo, e inclusive eu usei essa expressão no meu vídeo, que a NTNB, que é o Tesouro IPCA, é um novo queridinho, é o segundo título com mais investimento que está se seguindo aí pelo menos nos 3 últimos leilões, certo? Isso aí está na minha série, Invista como os Tubarões, certo? Então, para fechar aqui, então assim, ó, capturar algum prêmio, ou seja, comprar Tesouro IPCA de forma tática, quer dizer, espera aquela taxa subir um pouquinho e pá, compra. Em juro real, que é o Tesouro IPCA. Melhoramos a nossa perspectiva em relação aos títulos indexados à inflação de prazo intermediário e curto. Ou seja, exatamente o que nós estamos mostrando no canal há alguns meses. Tesouro IPCA 26 e Tesouro IPCA 2030. Nós não temos no Tesouro Direto, mas infelizmente isso me deixa muito triste,
o IPCA 24 e o IPCA 28, que nunca existiu no Tesouro Direto. Espero que ano que vem ele venha. Eu tô louco para investir nesse papel, mas tô assim, chega a me dar uma coceira nas mãos, pessoal. Então, olha só, nossa perspectiva em relação aos títulos indexados à inflação de prazo intermediário e curto, ou seja, se eles melhoraram a perspectiva, eles estão achando que vai dar boa, que vai dar certo, que é um bom investimento. Em outras palavras, eles estão recomendando compre Tesouro IPCA 26 e Tesouro IPCA 2030. Ponto. É isso, tá? Mas olha, que que monte de palavrinha bonita, né, para dizer uma coisa tão simples, né, pessoal? Mas assim, ó, eu acho que isso até dá mais graça pro jogo, sabe? Dá mais graça pra coisa. Porque aí a gente compara, porque como a gente está falando de uma grande instituição, né? Acho que é o maior banco da América Latina, me corrijam se eu estiver errado. Isso aqui a gente sabe que eles compram títulos nos leilões. A gente sabe que eles estão lá, certo? Eu acho até que esse banco aí talvez até seja a instituição dealer, tá? E, bom, o que mais que eu posso dizer? Fechou tudo com o que eu estou percebendo nos leilões. Estão comprando menos Tesouro Selic porque eles estão com dúvida do ritmo da alta da Selic, ou seja, eles não sabem se vai para o 6,5, tá? Mesmo o cupom se desdobrando em comunicados, tá? Captura de prêmio de risco de forma tática em juro real, certo? Então assim, ó, espera quando a taxa sobe, compra um pouquinho mais. É isso. Compra o quê? Tesouro IPCA. De qual prazo? Intermediário e curto. O que é prazo intermediário e curto? O curto eles têm lá nos leilões do 24, né? Eles tiveram ano passado o 23. E vocês lembram o sucesso que foi a venda da NTNB 23, que eu mostrei nos leilões? Pois é, né, gente? Pois é. Então assim, ó, desse banco em particular, eu não tenho nenhuma crítica com as análises. Eu acho que eles sempre fizeram análises boas, sempre falaram assim de uma maneira bem franca e real. Inclusive, na época em que a Selic era 6,5, e eles foram pioneiros em falar que a Selic ia para 5%, quando muitas pessoas ficaram incrédulas com isso, inclusive eu. E, no entanto, a Selic continua desabando, isso era meados de 2019. Claro, o risco país era outro, era outra situação, não existia pandemia, né? E eles acertaram em cheio, certo? E depois fizeram outras previsões de continuar a queda da Selic e tal. De vez em quando eu falo alguma matéria deles. Então, José, muito obrigado aí pelo comentário, certo? Eu espero ter traduzido a contento o que eles estão dizendo aqui, nessa linguagem um pouco técnica demais, certo? Eles podiam dizer de maneira mais simples, olha, estamos recomendando compre Tesouro IPCA 26 e IPCA 2030, ou compre o nosso fundo XXX, que é atrelado a NTNB 24, 26, 28, sei lá. Eles podiam também fazer um negócio mais fácil de entender e de repente até linkar isso com algum produto, né? Mas enfim, né? Cada um que sabe o marketing que faz. Mas gostei muito aqui do comentário e da recomendação, certo? Muito obrigado, minha gente. Bons investimentos a todos.